Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. 11h42 e o nosso tema de hoje do Saúde em Foco é a perda unilateral, as consequências da surdez em um só ouvido. A Michele Vieira, que é a nossa fonoaudióloga, vai explicar pra gente. Michele, existem casos então em que a pessoa só tem a perda de um lado? Sim, existe. Só que esse diagnóstico, muitas vezes, ele é um pouco mais tardio do que quando a perda é bilateral, né? Porque é mais difícil, muitas vezes, da pessoa perceber essa dificuldade, né? Porque se o outro lado é normal, ele acaba compensando, né? No dia a dia. Isso é até um processo natural, né? Do ser humano. Tentar estar compensando. Então, principalmente se a pessoa já nasceu com a perda, por exemplo. Então, ela não sabe muito o padrão, o que seria o certo. Então, ela já nasceu daquela forma. Então, ela não acaba não percebendo essa variação. Talvez lá na frente, né? Escola, tal, essa dificuldade do desenvolvimento. Aí ela começa a perceber que daquele lado é ruim. Daí aquela pessoa que sempre vira, né? Fala, não, fala desse lado aqui, que esse lado é melhor. É verdade, tem gente que fala isso mesmo. Isso, no restaurante, numa situação que tá. Fala, não senta desse lado aqui. Mas ela acaba percebendo isso depois, né? Ao longo do tempo. Ou às vezes depois com o aparecimento de telefones, celulares e tal. Aí você fala de um lado, fala, ai, peraí, não tô ouvindo, sabe que o telefone tá ruim e tal. Aí na hora que troca o celular de lado, opa, agora eu tô ouvindo bem. Então não era o celular o problema, era o ouvido, né? A gente, né, pode ir passando as telinhas aqui que a Michele vai explicando. Existe uma lei que garante os direitos, né, Michele? A gente até falou de direitos aqui uma vez, mas a deficiência unilateral tem uma lei específica para isso? Isso, é que na verdade, eu até cheguei a colocar aqui essa fonte, porque é algo novo, é algo mais recente. Então, o que acontecia? Quando a pessoa tinha perda somente numa orelha, ela não se enquadrava como deficiente auditivo. Entendeu? Ela precisaria ter uma perda bilateral, né? A lei imaginava que aquilo não teria prejuízo para a vida da pessoa, entendeu? E tem prejuízo, e bastante prejuízo. Aí que nós vamos estar tocando nesse assunto a respeito ali do processamento, né? Que eu cheguei a falar várias vezes aqui. Que o ouvido, ele escuta, mas é o cérebro que entende, que processa esse som. E para esse som ser processado, ó, ele precisa da informação das duas orelhas. Então, o cérebro capta essa informação das duas e lá ele vai processar. Ele vai somar essa informação e vai entender o conteúdo. Aí é ali que ele vai diferenciar. Era faca, era vaca, né? Era o 70, era o 60. Mas se ele só está recebendo a informação de um lado, ele fica confuso. Ele fica, na verdade, sobrecarregado esse processamento. O cérebro? O cérebro. O cérebro acaba sendo sobrecarregado. Então, o que acontece? Chega no final do dia, você é aquela pessoa que vai ter mais dificuldade de atenção, ela vai ter mais dificuldade de concentração, né? Ela vai ter um desgaste muito maior. Então, ela sempre vai ter uma dificuldade maior. Ela vai chegar ao final do dia muito mais cansado, muito mais estafado, porque ele não consegue fazer esse fechamento, né? E por que as pessoas acabam tendo uma perda de um lado e do outro não? Então, é mais comum a gente ter a perda nas duas orelhas, até pelo desgaste natural, né? A própria idade. Mas existem alguns fatores que acabam acontecendo para a pessoa ter a perda somente numa orelha. Por exemplo, igual eu comentei, nascer já com a perda auditiva. Então, aconteceu alguma malformação, alguma outra questão que não gerou ali, não formou aquele ouvido, né? Existem até casos de crianças que nascem sem o pavilhão, sem o conduto, todo fechadinho, que daí tem que fazer uma plástica e tudo mais. Então, ela já nasce com aquela deformidade. Mas existem outras doenças que podem acontecer no dia a dia que pode ocasionar uma perda no lateral. Por exemplo, um trauma, que seria um acidente. Então, você tem um acidente e tal e acaba batendo ali. Ou até mesmo uma perda súbita, que é causado, um dos casos, né, herpes, ou até mesmo o Covid, que é mais comum. Pensei no Covid agora. Que é mais comum a perda unilateral. E aqui o gráfico que eu trouxe para mostrar exatamente a diferença aqui, ó, de uma perda bilateral, né? Uma aqui perda são unilateral. Dois ouvidos. Isso. O vermelhinho é a orelha direita e o azulzinho é a orelha esquerda.
tá? Então, uma audição normal, ela teria que estar em torno de 20 ali, ó, que é a nossa reguinha ali da esquerda, né? Então, acima de 20 decibéis é uma audição normal. Então, a pessoa tem que estar ouvindo em 20, 15 e tal. Abaixo disso já é uma perda auditiva, né? Então, ali o direito está começando um pouquinho, agora já aqui do esquerdo, ó, já tem uma perda severa. Então, já tem aqui 70 e tal, chegando até ali a 100 decibéis. Então, se a gente pegasse isso ali há 2 anos atrás, esse tipo de perda não se enquadraria ali na lei. Então, a pessoa não teria os direitos do PCD e tudo mais por conta desse tipo de perda. E agora tem. Agora Mas tem. quando você pega um exame, não dá igualzinho, né, nas duas orelhas o resultado? Ou tem que ser muito parecido? Não, isso é muito facultativo, né, de pessoa para pessoa. Mas existe casos bem simétricos, bem parecidinho, uma orelha com a outra. E nos testes da Telex, né, já vou falar como você faz para fazer, mas você consegue detectar quando tem a perda de um lado só. Sim, sim, com certeza. É um teste um pouco mais demorado, até muitas vezes, porque o outro ouvido bom, a tendência dele é sempre querer ajudar o outro lado. Então, a gente tem que mascarar aquela orelha boa para ela não participar, para ela não ajudar. Que é o que acaba acontecendo, na verdade, no dia a dia, quando a pessoa tem uma perda unilateral. Entendeu? Por isso a dificuldade de localização. Por exemplo, eu preciso atravessar uma rua, aí tem um barulho da sirene, então eu não sei de onde está vindo. Porque ele precisa chegar do lado ruim, atravessar e chegar lá na outra orelha. Maravilha, obrigada, Michele Vieira, mais uma vez, e até a semana que vem. Até a semana que vem. Daí a gente vai falar dos tratamentos, então, que não deu tempo de chegar lá.